Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa live aqui, família. Uma notícia de última hora acaba de chegar. O barbudo, o careca está ferrado. Família, os Estados Unidos da América não está brincando. Ontem, Donald Trump entrou atropelando. Agora o careca perdeu tudo. Ah, papai, aqui ó. O apito final foi dado. Eu vou te mostrar algo aqui que a mídia não está mostrando, mas que você vai ter seus olhos abertos com essa notícia aqui. Uma verdadeira bomba agora em cima da cabeça do careca. Entra comigo na matéria, família. Vai deixando muito like aí, compartilha essa live com o máximo de pessoas possível. Comenta aí se você foi notificado ou notificada. Eu tô vendo que pouca gente está sendo notificada aqui no meu canal. Então comenta aí se você foi ou não notificado. Comenta se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, para a gente já saber aqui, para a gente dar início aqui à matéria. Deixa eu ver aqui o áudio bom, imagem boa. Vem comigo então aí, vai compartilhando aí, família, vai compartilhando, porque esse carnaval tá frenético. Antes aqui, deixa eu falar do dia 16, se você puder nos ajudar aí. Dia 16 agora, tá faltando 11 dias, estaremos indo até Brasília, ó, até Copacabana, no maior evento fora barbudo da história. Se você puder nos ajudar, o número do Pix é esse que está aí embaixo aí. Tem muito militonto aí que está ajudando com 13 centavos, achando que eu vou desanimar, né? Não vão me calar, não me calarei e eu estarei indo até o Rio de Janeiro, Copacabana. Então, gratidão a você que está ajudando, os militontos que estão ajudando, pode continuar ajudando aí, porque vocês irão engraxar o bigode. Eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer desse limão a limonada e vou comprar um picolé lá, um monte de 13 centavos aí, né? Vem comigo na matéria, família, e vamos escutar aqui, porque o STF surtou agora, tudo bloqueado. Moraes está vendo literalmente a avó pela greta. Vamos ver a matéria aqui enquanto você dá o like, enquanto você compartilha aí. Vamos ouvir, senta o dedo e vamos ouvir aí. Soberania nacional, tá? Eu vou passar de forma resumida. Essa lei ela é devida à morte, né, de Sergei Magnitsky, que era um advogado tributarista Presta atenção, na gente. Rússia, que ele foi contratado para fazer um levantamento, uma investigação sobre crimes, né, desvios de dinheiro na Rússia. E justamente as pessoas que ele investigou que estaria desviando dinheiro na Rússia, essas pessoas acabaram julgando ele, prendendo ele. Alguma coincidência com o país aqui da América Latina. Quem ele investigou? Ele investigou, ele provou a fraude, o desvio de dinheiro, e aí essas pessoas passaram a persegui-lo, prendê-lo e julgar. Pessoal, preste atenção. Tudo foi perdido. Fala aí, Ivo. Eu mandei mensagem no seu zap aí, Ivo. Confere o zap aí, filhão. Mandei mensagem daquele negócio que você pediu lá para mandar. Eu mandei para você aí, beleza? Depois você confere o zap. Preste atenção, gente. Preste atenção porque a bruxa voou sem vassoura. Aqui, ó. O gambá vai voltar para a coleira. Ah, papai. Capitão Bolsonaro vai voltar de novo. E o mascarado, cópia, clone, sósia, xerox, né? Aprendiz de larápio, vai voltar para a cadeia e o capitão volta a governar esse país. Vão que vão, vão ouvir aqui. Preste atenção, gente, preste atenção. Dinheiro na Rússia, essas pessoas acabaram julgando ele, prendendo ele. Alguma coincidência com o país aqui da América Latina. Quem ele investigou? Ele investigou, ele provou a fraude, o desvio de dinheiro, e aí essas pessoas passaram a persegui-lo, prendê-lo e julgar, torturaram ele na cadeia, até que ele apanhou tanto de cacetete na cadeia que, esperando a ambulância para vir socorrê-lo, ele acabou morrendo. Presta atenção, gente. Várias pessoas ligadas a esse caso foram perseguidas, torturadas, morreram, desapareceram. Coisas que o Putin sabe fazer. Ele sabe, muito bem, né? né? E coisas que um certo país aí na América Latina está prestes a chegar nesse nível. Já acontece, já faz. né? Mas com essa desfaçatez, escancarado assim, dá mais um pouquinho, né? E aí, com a morte do Magnitsky, esse caso, pelos tratados de direito internacional, porque o que acontece, Vitório? Os tratados de direito internacional no Brasil, que tratam de direitos humanos, ele tem o mesmo poder de emenda à Constituição, quer dizer, tem a mesma força de lei, de norma constitucional. Tratado internacional, o Brasil é signatário, foi lá e assinou, se comprometeu a cumprir, traz para o Congresso vai lá, discute, aprova,
tem a mesma força de lei. Tá? Então, mas o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, é como se fosse uma lei no Brasil. O Brasil tem que seguir. É signatário, É obrigado a seguir. Uhum. Então, nesse caso, os Estados Unidos, né, de acordo com os tratados de direito internacional, ele criou em 2012, tá? Esse fato com o Sergei Magnitsky aconteceu em 2009. 2012 criou a Lei Magnitsky, aplicando sanções nos Estados Unidos, aplicando sanções, tá? Aos policiais, juízes, enfim, as autoridades que cometeram essas atrocidades na Rússia, tá? Como bloqueio de ativos, como cassação de passaporte, algumas sanções a essas autoridades do governo da Rússia. O que acontece? 2016 tem uma ampliação, tá? E é isso que o Paulo Figueiredo ele fala, óbvio, com muito mais propriedade, que ele está há muito tempo estudando em relação a isso, mas tem uma extensão. Inclusive, existe uma lista, que o Paulo também fala, que é a lista OFAC. Você vai lá colocando essas pessoas, né, identificando essas pessoas que cometeram não só crimes financeiros, mas crimes contra os direitos humanos. E aí que tentam encaixar o Alexandre de Moraes. Morte do Clezão, enfim, a gente ficaria aqui... Campo de concentração da Polícia Federal. Prendendo senhorinhas, enfim, crianças. Tá, sem duplo grau de jurisdição. Tá. O Brasil, como é signatário de vários tratados de direito internacional, ele é obrigado, o país é obrigado a coibir a censura, por exemplo. Esses ataques contra os direitos humanos, quando o país não coíbe, que ele ele assinou o tratado, ele se obrigou. Outros países que também são signatários desses tratados podem adotar sanções. E nesse caso, pela Lei Magnitsky, cabe uma ordem executiva ao presidente Trump. Não tem esse negócio de, vai entrar com uma ação na justiça, porque vai cair num juiz lá que é de esquerda. Não. A indicação é do presidente. É óbvio que passa para as comissões no Congresso, mas depois de aprovado vem a indicação. E aí são várias sanções. Tá? Por exemplo, corta ativos. Todos os ativos da autoridade ou da pessoa que foi indicada nessa lista OFAC, né, pela Lei Magnitsky, acaba sendo bloqueado nos Estados Unidos. Porém, tem as sanções secundárias. E aí que pode pegar. Tem gente que fala assim, mas se o Xandão ficar proibido de congelar os ativos, ele não tem dinheiro nos Estados Unidos, então ele não está preocupado. Mas espera um pouquinho. Pela Lei Magnitsky tem as ações secundárias, quer dizer, quem comercializar, quem negociar com uma pessoa que está bloqueada pela Lei Magnitsky passa a ser proibida de negociar também com os ativos com o governo americano. Então vamos supor tá, que o Alexandre de Moraes seja incluído na Lei Magnitsky. Tá? Primeiro que ele já vai perder o passaporte dele, isso é fato. Mas até aí... Isso vai ser replicado mundo afora. Vai pelo seguinte, porque não é só o Brasil que está passando por censura. Aí eu volto naquela situação. No globalismo, na globalização, o globalismo que está tentando dominar o mundo, tem vários países, várias nações que estão trabalhando nessa mesma linha de censura. A União Europeia, por exemplo, tem vários países que estão lá brigando para censurar as pessoas. Então essa luta dos Estados Unidos, a luta da democracia contra a censura pela liberdade de expressão, é uma luta mundial. Agora, aqui no Brasil, como ultrapassou todas as barreiras, provavelmente eles vão usar o caso do Alexandre de Moraes, que, já que ele é o ponta de lança no Supremo, né? Porque tem muita gente por trás dele, não é só ele, óbvio que não. Tá? Ele vai ser o ponta de lança também nesse embate, né, nessa cruzada dos Estados Unidos. A partir do momento que ele perde o passaporte dele, Vitória, mas poxa, ele não vai mais poder ir para os Estados Unidos? Ele não está nem aí com isso. Acho que o Alexandre de Moraes está preocupado em ir para os Estados Unidos, não ir para os Estados Unidos. Acontece o seguinte, entrando na Lei Magnitsky, sendo indicado, tendo os ativos dele bloqueados, quem for negociar com ele acaba também entrando nessas sanções. Há uma possibilidade de extensão dessas sanções. E aí onde é que pega, que o Figueiredo tem falado muito? Ele vai movimentar o dinheiro dele aonde? Ele vai movimentar no banco BGT. Tá, mas peraí, então ele está negociando, ele está sendo sancionado. O banco vai transacionar? Ele como é que chama? É a pena de morte financeira que eles declaram. Por quê? Uber, ele vai pegar um Uber. Só um exemplo. Ele vai no McDonald's. McDonald's é uma empresa americana. O McDonald's vai colocar o CPF dele na nota, mas espera um pouquinho, ele está na lista OFAC, ele não pode negociar com empresas americanas, é proibido em todo mundo. Mas ele está no Brasil, mas o McDonald's é uma empresa americana. Operadoras de cartão de crédito. Mas ele passou o dinheiro para transferir o dinheiro para a esposa dele. Opa, espera um pouquinho, a esposa dele está participando disso aí, tá? Opa, vai entrar na lista OFAC também. Mas ele comprou tal coisa, quer dizer, por que ele vira, como diz o Figueiredo, um pestilento? Porque ninguém quer saber do cara. O cara apresenta um risco para qualquer empresa.
E aí que entra, ontem o Eduardo Bolsonaro também citou essa possibilidade, que a hora que chegar, que vai chegar, tá? Isso vai acontecer, isso é fato, isso é uma questão de tempo. Óbvio, mas não aconteceu por quê? Porque pô, foi um mês que o Trump entrou, mas que vai acontecer, vai. Perda de passaporte e lei Magnitsky, isso vem não só para ele. Já estão agora relacionando que vem para Gilmar Mendes, Toffoli, Gonet, Schor, vem para toda essa turma aí, tá? Enfim, a hora que chegar esse pessoal, eles viram os pestilentos. Qual que é o segundo passo da ditadura? Mas eles então, virarem a chave e realmente assumirem. Nós somos uma Venezuela e agora vai pro pau. Então, peraí, Bogô, surgiu uma dúvida aqui minha. Se eles são servidores públicos, o governo federal tem relação com eles, certo? O pagamento de salário, não sei como é que isso pode ser encarado. Subsídios de um ministro do Supremo, não sei como é que é chamado isso. O governo federal terá que exonerar, terá que... Porque, ó, minha dúvida, não sei se você entendeu. Né? Porque, pera um pouquinho. Quem é que mantém vivo esses caras financeiramente falando? Hoje é o governo federal, que via salário de um ministro do Supremo mantém o cara em pé. Não, aí entra a soberania. Você não vai ter exoneração, porque tem a soberania do país, ele continua, enfim, vamos até quando os grupos econômicos, né, okay. Então, mas as relações, ele não pode ter relações financeiras. O problema é o banco, ele vai negociar esse dinheiro. Não, vai ter cartão de crédito. Mas o Banco do Brasil vai pagar uma viagem de avião. Mastercard. Como é que ele vai usar o Mastercard? No Visa. Visa. Entendi. Tem American Express, não tem. Mas ele vai ter que pegar o quê? Um caminhão, ir lá no banco com um caminhão, umas carretas, né, que deve ser grana pra caramba, e tirar em papel. Ou investir em criptomoeda. Porque ele vai deixar no banco, no BGT, no Bradesco, sei lá, mas espera um pouquinho, esses bancos precisam do sistema americano também, porque as transações internacionais são feitas por SWIFT. Sim. E quem negociar com esses caras podem ser incluídos. Burgo, mas você acha que os Estados Unidos vai fazer uma coisa dessa? Meu Deus, quem faz uma pergunta dessa, quem questiona isso aí, é porque não entendeu o que está acontecendo no mundo. Olha o que aconteceu com o Zelensky. O cara foi lá, tudo está indicando que ele conversou com líderes europeus para expor o Trump. E aí a gente prestes a ter uma terceira guerra. Será que os Estados Unidos está... O Trump, você acha que está muito preocupado com Alexandre de Moraes? Coloca o cara lá na lista. Porra, bota essa... Alexandre de Moraes, ele é bonzão para nós. Para mim, para você aqui, porque ele mete coloca a gente no inquérito, né? Vai lá, caça o passaporte do Eduardo Bolsonaro, bota o Pitoli lá, o João Vitor, o Borgo no inquérito, prende. Ele é bom, cara. Ele é ferão, né? Canetona. Agora, para Trump... Então, Borgo, mas eu tenho dito desde acho que do início da semana, final da semana, enfim, final da semana passada, o seguinte, eu até fiz uma comparação com o Exterminador do Futuro, né? Quando o inimigo do Schwarzenegger lá, o T-1000, cai na caldeira, né, onde ele é detido ali na caldeira, e você, quem se lembra do filme, se lembra que ele se debateu até o fim, gritando, urrando, aquela coisa toda. O que eu estou tentando dizer é que a gente não pode imaginar que essa turma vai assistir isso calado. Vem em mim, Lei Magnitsky. Não vai. Não, mas qual que é a alternativa? Ninguém larga a mão de ninguém. Eles vão gritar. Ô Pitoli, mas o Alexandre de Moraes ajudou a formatar a nota do Itamaraty e tal. Meu irmão, você imagina se o Lula falar assim, olha, eu vou explicar o porquê que eu saí da cadeia. Qual que era a minha missão? Não tem como. Quem negociou comigo a minha saída da cadeia? Alexandre de Moraes, tudo isso que ele está fazendo, você acha que ele está sozinho? Não, jamais. É óbvio que ele tem apoio. Ninguém solta a mão de ninguém, porque está todo mundo com o rabo preso. E não tem alternativa. Não tem como o cara chegar agora e falar assim, então agora eu vou para a Lei Magnitsky, agora então os Estados Unidos estão me forçando. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, então eu vou preso. Então tudo bem, então vai. Olha, praticamente censura, ofendi os direitos humanos. Ele interferiu, pessoal, tem gente que vem falar da soberania brasileira, é a soberania americana que ele interferiu nas ordens. As ordens que ele deu de prisão, por exemplo, de afastamento de sigilo, de quebra de dados pessoais para as big techs, não foi por carta rogatória, que é obrigado. Ele não pode mandar carta rogatória é seguir um rito, seguir um caminho processo, dentro do outro. Né? Quando o juiz manda uma ordem, por exemplo, para outra cidade, né, comarca ou para outro estado, é carta precatória. Para outro país, desde que tenha acordo entre os países, é carta rogatória. Por que tem que ser através disso? Porque quando chega essa carta rogatória com a ordem judicial, a autoridade dos Estados Unidos vai analisar. Opa, pera um pouquinho, a carta rogatória
É contra cidadão americano? É. O crime que está sendo imputado no Brasil também é crime aqui nos Estados Unidos? É. A pena é superior a 4 anos? É. Opa, então agora vamos começar a decidir se vai ser cumprido nos Estados Unidos ou não. Agora, os e-mails com ordens ilegais do Alexandre de Moraes feriu a soberania americana, é óbvio. No caso do Rambo, ordem de prisão lá para uma residente, uma pessoa que está dentro do solo americano, virou bagunça. Por quê? Porque ele tinha o amparo da CIA, do FBI, do Biden. Imagina a CIA e a FBI dando guarida para as suas decisões. Então, o cara virou, ele falou assim, quem que vai derrubar a CIA? Ele não imaginava que isso está acontecendo. Agora, mas ele vai se entregar. Não, ele vai dobrar a aposta, ele vai triplicar, ele vai... É nato, sabe? O ditador, a pessoa, o déspota, a pessoa que descumpre a lei, ele vai até onde der. Por quê? Porque a alternativa seria ir para a cadeia. É por isso que aconteceu o que aconteceu com Saddam Hussein, com Muammar Gaddafi. Sim, porque não tem alternativa. Qual que é a alternativa? A outra alternativa? Ir preso ou se entregar? Não, eles vão lutar até o final. É resistência, isso faz parte. E eles vão ficar brigando até onde conseguir. Mas nós temos um detalhe aqui, Vitória. Até onde o sistema financeiro, os Almoedos da vida, os Faria Larnes da vida, até onde esses caras aguentam? Rede Globo, por exemplo. Será que vão querer que o Brasil se transforme numa Venezuela? E esses empresários, esse cara da Brasil Invest, por exemplo? Será que esse cara vai querer a destruição total do país? Porque o Lula não pode soltar a mão de não sei quem, porque o Gilmar Mendes, porque o Alexandre... Então, a minha pergunta para vocês, aliás, são duas questões. Não é mais fácil para esses caras entregar algumas cabeças? Opa, as mais caras? Opa. Como chega, por exemplo, em Goni, em Shore? Por que essa lei pode atingir esses? Porque eles participaram, o Shore, delegado da Polícia Federal, praticando várias irregularidades, e aí vai chegar, por exemplo, no Felipe Martins, que é outra situação, Pitoli, que vai explodir. O Alexandre de Moraes, eu entendo que é minha especialidade, eu trabalho diretamente na parte de inteligência de investigação processual criminal. Tá? O Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, eles tinham um acompanhamento do Felipe Martins antes dele viajar 3 meses antes. Eles sabiam a triangulação onde é que esse cara estava. O que é triangulação, Boa? Quando vem eles pediram uma ordem judicial para as empresas de telefonia, a empresa tem 2 sistemas. A população conhece muito o software Guardião. Tá? O Guardião é um software, quer dizer, um aparelho de comunicação, ele é passivo. O Guardião, ele não quebra o sigilo telefônico da pessoa. E nem telemático. O telemático sim, porque é a informação que vem, não é? Também, tá? Telemático, telefone. Porque o telemático, só para... Acho que é importante fazer são dados, mensagens. O telemático é assim, onde está aquele telefone, né? Mensagens também, mensagem WhatsApp. Troca, de onde partiu a mensagem. Então, mandou a mensagem da torre localizada não sei aonde. Quando a ordem judicial é expedida para as empresas de telefonia, a empresa de telefonia, ela aciona um software que só as empresas têm, que é um software ativo, que é o Vigia. Dificilmente vão achar literatura falando sobre isso. Tá? Eu conheço pela minha experiência. É um outro software, é um software ativo. Ele consegue quebrar, ele consegue afastar os sigilos, que é da própria empresa de telefonia. Tá? E dificilmente as pessoas, Vitória, vão achar literatura sobre isso. Que ninguém explica, que eu conheço, porque 20 anos de advocacia criminal é minha área. Tá? Então, o software, o Vigia, que é das empresas de telefonia, ele é um software ativo. O que significa? Ele vai e disponibiliza o sigilo telemático e telefônico das pessoas. Com isso aí é espelhado, tá, o software Vigia no software Guardião. Esse sim, o Guardião, tem no Ministério Público, tem na Polícia Federal, às vezes na Polícia Militar, enfim. Os órgãos de investigação têm o Guardião. Mas o Guardião sozinho ele não consegue entrar na sua conta. Ele não consegue afastar o seu sigilo, precisa do Vigia fazendo esse espelhamento. E Vigia quem tem são os operadores. As operadoras. E só com ordem judicial. Em tese. Tá? Claro. Em tese. Ou quem dá ordem pode dar ordem. Em tese, eu sei... E tem interesse sobre a informação. Eu tenho uma audiência gravada, muito interessante, onde uma autoridade diz que dá para burlar o sistema. Está gravado. Isso foi feito numa audiência e eu tenho gravado isso numa audiência minha. Bom, voltando. Quando vem essa ordem, o Vigia vai lá e espelha com o Guardião começa a fazer uma teia. Ele vai pegando todas as conversas, data, horário, e a cada 15 dias a Polícia Federal faz um relatório. É obrigado. Por quê? Porque a cada 15 dias o juiz tem que ver se renova o pedido de interceptação ou não. Então, a partir do momento que veio aquela ordem de interceptação e aquelas informações
das operadoras de telefonia, como foi o caso do Felipe Martins, a cada 15 dias a Polícia Federal, um agente tem que fazer um relatório falando, olha, tá aqui, ele foi para lá, olha aqui a régua, né, onde mostram os locais que o Felipe Martins Ele estava. está de Curitiba, foi a Brasília, passou pelo Rio, passou por São Paulo, porque ele não E saiu aí, do Brasil. quem deu a ordem para interceptar tem que aprovar a renovação Para mais 15 fazenda. dias. Quer dizer, se essa pessoa estava acompanhando para dar uma ordem que deveria ser legal para permitir a prorrogação, ela sabia que os Felipe Martins não estavam nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Vem, olha, o Felipe Martins vê um jornalista, né? Jornalista, um blogueiro, né? Esse sim, um blogueiro. E como é que chama lá o Amado? O Guilherme Amado. Guilherme Amado, que solta a notícia do Felipe Martins, inclusive cometeu um crime nos Estados Unidos ao ter essa informação, porque ele entrou em sigilo, né? Do Felipe Martins, mas enfim, tem que ser apurado, e solta isso aí para esquentar a notícia para servir de base para a prisão do Felipe Martins. Mas o Felipe Martins estava no Brasil, eles sabiam, porque eles estavam autorizando a prorrogação da interceptação do cara. Como é que prenderam o cara? Agora, detalhe, como que essa informação foi esquentada no sistema dos Estados Unidos? E essa é a questão. E inclusive estão dizendo que peixe muito grande foi para lá para esquentar essa informação. Porque o negócio é tão grave, né? O envolvimento teria que ser com autoridades brasileiras, se é que você me entende. Meu irmão, você tem imagina você com a CIA. Óbvio, você não faria, estou dando um exemplo, né? Você é uma pessoa de bom caráter. Mas imagina um cara que é mau caráter tendo a CIA por trás, falando assim, ó, vai lá, a gente dá retaguarda. O mecanismo, FBI, NSA, CIA, George Soros, todo o sistema, todos os demônios que existem no mundo, dando amparo para esse cara. Então, e dando amparo para algo que não aconteceu. Olha, ele estava no Brasil. Passaporte vencido, que foi incluído no sistema, o nome errado. Nós sabemos que ele está no Brasil, que ele não deixou o Brasil. Vamos com o documento. Registramos o nome dele errado, como Felipe, é Filipe, mas depois a gente dá um jeito. E dizem que quem foi fazer essa manobra lá foi gente grande com pouco cabelo, se você me entende. E você acha que o Elon Musk não pegou? Ou melhor, vamos lá então, vai. Vai Quando o cair. Elon Musk coloca aquele tweet, né, ou X, a postagem dele, O memezinho lá do... dizendo que o careca vai pra cadeia. Ô, Pitoli, a gente não tá falando do Zé da... Não. A gente... Se o Trump deposita toda a confiança ao ponto de levar o cara pra casa dele, Mar-a-Lago, família, filho... Olha, alguém acredita que o Elon Musk está como lá, com uma planilha na mão, anotando todos esses dados que ele está recebendo? O cara trabalha com algoritmo, inteligência, poxa, o cara deu ré no foguete. A inteligência do cara, os mecanismos que ele tem de investigação, de levantamento é muito grande. É um cara, poxa, é o mais rico do mundo, mais poderoso. Nós estamos falando aqui, desculpa eu viajar um pouquinho, mas nós estamos falando da possibilidade aqui, pelo menos estão aventando a possibilidade de uma terceira guerra mundial, aonde as potências têm capacidade de explodir o mundo centenas de vezes pela a capacidade atômica dessas armas, tá? Sem contar os reflexos de radiação. O cara tá com foguete. Tá? Olha onde tá a cabeça desse cara. Aí ele me coloca um tweet e fala assim, ô careca, você vai pra cadeia. Você acha que é brincadeira? Você acha que é o tipo do cara, por exemplo, que Vai toma... brincar? Não, é o cara que toma uma cervejinha e vai lá e vai tuitar pra falar besteira. Meu, se esse cara colocou que vai pra cadeia, eu não queria ser o alvo. E agora, com o poder que ele tem nos Estados Unidos por trás, então quer dizer, essa lei Magnitsky, voltando ao assunto, é óbvio que vai ser enquadrado, não tenha dúvida disso. Vai enquadrar, família, vai enquadrar. Enquanto isso, pessoal, os militontos estão me mandando pique-se. Vou falar assim agora, né? Mas eu vou expor o nome aqui, ó. O militonto Rafael tá mandando pix pra mim aqui de 13 centavos. Vai, eu quero ver você viajar com esses 13 centavos. O tal de Rafael da Silva. Deve ser parente do Lula da Silva, né? Rafael mandando pix de 13 centavos. Família, por incrível que pareça, cara, eu achava que não tinha mais militonto, que não existia mais essa classe, mas ainda existe. Estão me mandando pix de 1 centavo aqui, ó. 1 centavo, mandando pix de 1 centavo, de 10 centavos, de 5 centavos. E tipo assim, achando que vai me desanimar de ir lá em Copacabana, no maior evento da direita.
A Militonta Andréia mandou o Pix de 10 centavos. E por aí vai. Tem um monte. Tem um monte aqui mandando Pix. Eu já até mostrei aqui para vocês, ó. Ó, a lista é grande, ó. Ó, eu não vou ficar mostrando um por um aqui não, mas a lista, ó. Ó, a lista é grande, ó. Olha lá. Isso aí tudo é Pix de 13 centavos, 1 centavo, que eles ficam me mandando, tá vendo aí, ó? A lista é extensa, família. A lista é gigante. São mais de 40 Pix de 13 centavos que eu fui recebendo. Ó, ó, não para, não para, não para. E eu tô expondo o nome deles aqui para ver se eles param com isso, porque eles estão achando que vai me desanimar, né? Reginaldo mandou Pix aí, ó, 2 centavos. E fica fazendo Pix aí pra mim aí, falando assim, eu quero ver se você vai viajar pra lá, Barba Ruiva, com esse Pix aí. Só que vão cair do cavalo, amigo. Que isso não vai me desanimar. Isso não vai me desanimar. Muito pelo contrário, isso aí só vai me municiar a ir em todas as manifestações que tiverem por aí. Senador americano promete que Moraes será punido com penas de falecimento financeiro, né? Para não falar a palavra aqui. Vamos ouvir aqui o Deltan. Preste atenção aí. O senador americano Mike Lee, que é um dos aliados mais próximos do Donald Trump, ele foi para o X para dizer que Alexandre de Moraes vai ser o próximo a ser punido com as punições da lei Magnitsky, que importam numa pena de morte financeira, de tão graves que são. Gente, absorve isso porque isso é muito importante e é muito grave, porque vai ser a primeira vez que Alexandre de Moraes vai ser punido pelos abusos que ele pratica. E não tem jeito, gente, a fervura, ela tá subindo. A cada história de cidadãos brasileiros, americanos, sendo censurados, sendo vítimas de ordens judiciais abusivas de Alexandre de Moraes, quanto mais isso acontece, mais o governo americano e os parlamentares americanos vão se convencendo, não só de que o ministro Alexandre de Moraes pratica abusos, mas sim também de que ele deve ser punido com sanções econômicas por Donald Trump. E agora, nesse momento, o estupim do novo pedido de punições foi um abuso de Moraes cometido contra uma brasileira, a Flávia Magalhães, e ela tem cidadania americana. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar duas coisas hoje. Primeiro, eu vou te mostrar o que foi que disse o senador Mike Lee, e segundo, que história é essa da Flávia Magalhães que indignou o senador. Mas não sai daí, gente, porque essa história é realmente explosiva. O Moraes simplesmente mandou prender uma cidadã americana e apreendeu seu passaporte sem dar qualquer justificativa para isso. É loucura, mas é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. E no final vou te mostrar um tweet ainda de uma grande personalidade que coloca mais fervura, não mais água na fervura, mais fervura, mais fogo nessa fervura em toda essa história. Lê aqui comigo então o tweet do senador Mike Lee, que deu início a isso tudo. E dá uma olhadinha em quem que é o senador Mike Lee, na fotinho dele aí, ó. O que o Mike Lee disse? Ele tweetou em inglês, traduzi aqui, e ele disse: Juiz Voldemort, conheça a lei Magnitsky, lançando aí, fazendo uma referência ao mundo do Harry Potter, né, um feitiço Magnitsky em cima do juiz Voldemort. E ele segue: lei Magnitsky, conheça o seu futuro indicado para sofrer sanções, né? Também empossado, intitulado a essas sanções da lei Magnitsky, é quem vai ser o próximo a sofrer as consequências. O que ele está dizendo aqui, com todas as letras, é que Moraes vai ser a próxima autoridade estrangeira a se tornar alvo da lei Magnitsky, que é uma lei federal americana aprovada durante o governo Barack Obama, que pune com cassação de vistos e com sanções econômicas financeiras aquelas autoridades estrangeiras que violem direitos humanos ou que pratiquem atos de corrupção. É tão grave que foi apelidada essa sanção da lei Magnitsky de pena de morte econômica, ou pena de morte financeira da pessoa. E eu já publiquei, gente, aqui no vídeo aqui no nosso canal, um vídeo completo sobre essa lei, sobre as punições da lei Magnitsky e sobre as articulações dos parlamentares americanos para aplicar essa lei contra o Moraes. Eu vou deixar para você no final, aqui na tela, e também vou deixar na descrição esse vídeo para você assistir e entender um pouco melhor sobre o que significam essas sanções, essas punições. Mas, Deltan, o que esse caso da Flávia Magalhães que foi que causou essa manifestação do senador Mike Lee? Olha, lê aqui comigo na revista US para você entender. O caso de Flávia levanta questões sobre a jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação aos cidadãos de outros países. Residente nos Estados Unidos há 22 anos, a Flávia vive em Pompano Beach, cidade próxima de Miami, onde ela se casou e onde ela teve um filho.
Segundo ela, sua conta na rede social foi bloqueada sem aviso prévio e em fevereiro de 2024 teve a prisão preventiva decretada pelo STF. A decisão estaria baseada na alegação de uso de documento falso ao ingressar no Brasil, apesar da sua entrada e sua saída do país terem ocorrido de forma legal. A brasileira é representada pelo advogado Paulo Faria, que também atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Segundo Faria, os pedidos de acesso aos autos do processo foram reiteradamente negados. Negados, gente. E agora aqui uma citação dele, aspas dele. Contestei a legalidade da ação e argumentei que ela nunca foi intimada sobre qualquer decisão judicial, mas nada disso teve efeito. Finja surpresa. É tudo muito absurdo, ao extremo. Mas infelizmente não é nada diferente do que o Moraes vem fazendo no Brasil nos últimos 6 anos, naqueles inquéritos ilegais dele. Mas agora a coisa muda de figura porque ele está cometendo esses abusos agora não contra um brasileiro comum que não tem força alguma contra ele, mas contra uma cidadã americana que está fora da jurisdição do Moraes, protegida pelos Estados Unidos. Olha só como essa história vai ficando cada vez mais absurda e vai deixando aqui o seu like para a voz da nossa indignação conjunta chegar ainda mais longe. Outro ponto controverso do caso é que a Flávia ela foi alvo de um mandado de prisão mesmo sem ter sido notificado oficialmente. A ordem judicial incluiu tanto o seu nome no passaporte brasileiro quanto no passaporte norte-americano. Para sua defesa, a decisão do STF viola a soberania dos Estados Unidos, uma vez que um cidadão norte-americano estaria sendo perseguido judicialmente em outro país por suas opiniões políticas. Isso não pode acontecer, porque a primeira emenda dos Estados Unidos ela protege todo mundo que é americano na sua liberdade de expressão. Então, os Estados Unidos eles tendem a reagir fortemente contra isso. Vamos seguir. A determinação do Supremo decorreu de uma publicação feita por Flávia em 2022, enquanto ainda residia nos Estados Unidos. Sem conhecimento da suposta ordem judicial, ela continuou utilizando suas redes sociais, o que levou à alegação de descumprimento da decisão e de agravamento de sua situação judicial. Gente, isso aqui é tudo muito absurdo. Parece aquelas coisas kafkanianas. A pessoa não sabe que existe um processo, ela está sendo investigada por Estado, de repente surge uma prisão. Ela não pode mais usar as redes sociais, só que ela nem sabe disso. Aí ela usa normalmente, e aí de repente ela é presa e não sabe por quê. E qual é o crime dela? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o crime. E eles que falam que tem transparência no Supremo. Agora, de tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente vê que a batata do Alexandre de Moraes está assando. E aqui a gente está vendo a viralização de notícias sobre os abusos judiciais e morais lá nos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo? Porque vários influencers políticos, jornais de direita, como a Revista OS, estão traduzindo suas matérias e posts para o inglês para que informações como essas cheguem ao governo americano e aos parlamentares americanos. E, aparentemente, gente, isso tudo está dando muito, mas muito certo. Olha aí agora o que eu vou mostrar para você. É um post do Mário Naufal. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Ele fez um post em inglês falando sobre o caso da Flávia. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse aí é o post dele, ó. É o Mário Naufal, para você checar aí. E aí você vai ver aqui o post chegou a simplesmente, ele só tuita em inglês, deve ser norte-americano, o post chegou aí a 1,1 milhão de pessoas. Como eu disse para você, as coisas estão viralizando. Até foi esse post aqui que o senador americano Mike Lee repercutiu. E se você ficou animado, aliás, com o que o senador Mike Lee disse, então curte o vídeo com força e veja que agora quem também ficou sabendo desse caso absurdo da Flávia Magalhães e comentou no X em cima desse post aí do Mário Naufal. Adivinha quem? Quem? É o que eu prometi para você para o começo, mostrar uma grande personalidade que também atuou aqui no Twitter em relação a isso. Olha aí quem é, vai descer aqui, descer. Olha aí quem é, ó. Olha aqui, ó. Ele, Elon Musk. Dá uma olhadinha aí. Elon Musk, que como vocês sabem, ele estava alguns dias atrás questionando no X se o Moraes tinha bens e propriedades dos Estados Unidos para serem bloqueados pelas sanções econômicas da Lei Magnitsky. Ele, justamente ele, que é o braço direito de Trump, liderando uma espécie de ministério no governo americano. Ele, justamente ele, que financia a campanha do Trump de políticos que vão tomar a decisão. Ele, que foi duramente atingido por decisões abusivas e morais. Ele, fazendo um tweet curtíssimo. Problemático. É um tweet curtíssimo, dizendo que tudo é problemático, mas a importância e força desse tweet é inversamente proporcional ao seu tamanho. O tamanho do tweet, das palavras, é pequena, mas a força dele é enorme.
E agora eu quero ouvir. Família, um abraço aí pro nosso irmão Eduardo do canal Exua, né? Tamo junto, tá, meu irmão? Obrigado aí por estar acompanhando aí a nossa transmissão aqui. Muito obrigado. Quem não conhece, procura lá o canal Yeshua, que é um excelente canal lá para falar das profecias bíblicas apocalípticas do finais dos tempos. Continuando, porque o bambu tá gemendo. Gratidão à galera que tem ajudado aí através do Pix, né? Vamos continuar aqui sobre os bloqueios dos bens do Careca, né? Vamos ouvir aqui. Vamos lá, falar do STF, então. 8 de janeiro. Documento coloca sob suspeita juiz auxiliar de Moraes, os famosos jagunços do STF. Em troca de e-mails, Leonardo Fernandes falou em edição de vídeos e imagens sobre a baderna dos três poderes. Como a juíza Ludmila Lins Grilo, perseguida pelo regime de não juízes, que tomou de assalto o Poder Judiciário, diz, isso é crime, companheiro. Enquanto isso, a Justiça da Espanha rejeita a ordem de prisão contra Oswaldo Eustáquio. Agora são os tribunais europeus que começam a reconhecer que há uma perseguição política no Brasil, como diz o Leandro Rusch. Ou seja, está caindo em descrédito no mundo inteiro o STF e sua narrativa global, globalista. Né? Aí vem o Boulos. Acionamos a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime de soberania nacional. Isso tinha que estar lá em cima, naquela pauta, já que eu já falei da soberania nacional, não sei porque ficou perdido aí. Né? Mas o cerco está fechando. Escritórios de advocacia dos Estados Unidos entraram em contato com bolsonaristas para propor que testemunhem contra Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Eu posso contribuir. Brasileira naturalizada nos Estados Unidos teve pedido de prisão decretado por Moraes. Flávia Magalhães relata que seu passaporte ficou sob restrição. O meu está cancelado. E eu sou um cidadão americano também. Nós todos vamos colaborar com a justiça americana contra o senhor Alexandre de Moraes. Dino defende Moraes e sugere férias em Carolina, no Maranhão, em vez dos Estados Unidos. Pelo visto, aquele clima de piada acabou, né? Moraes nem tem o hábito de viajar mesmo, diz a interlocutores. E nada marcado na agenda, tirando o convite da Lide, do Dória, que me parece que não vai querer transferir para Maranhão, Carolina, o destino. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluído o valor de liberdade de expressão. Foram atrás do Elon Musk, que está no inquérito, congelaram ativos da Starlink, que não tinha nada a ver com o X, e não querem pagar o preço, arcar com as consequências? Tarde demais, meu amigo. Nota do Trump, ameaçando também empresas que estão usando ativos americanos como seus cofrinhos, piggy banks, aquele cofrinho, né? Estou acelerando aqui que eu tenho que encerrar, mas a coisa está escalando. Aí vem o Alexandre de Moraes, diante dessa enxurrada de ataques, dizer que as Big Techs não são enviadas de Deus. Olha, se as Big Techs são ou não enviadas de Deus, eu não sei. Eu sei que esses ministros golpistas do Supremo são enviados diretamente do capeta. Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Diz o sujeito que usa
relógio caríssimo, parece que tem apartamentos milionários, a doutora Vivi embolsa uma grana pesada com causas ligadas ao próprio STF, mas eles já julgaram que não tem problema cônjuge ser parte interessada. Diz isso sobre o cara mais rico do mundo, que gastou 44 bilhões da sua fortuna para libertar o X, o Twitter. Um cara que está trabalhando de graça para o Dodge e não precisa disso. O Elon Musk está interessado só em dinheiro. Esse parasita golpista, tirano, psicopata, que vive às nossas custas e muito bem, diz que a democracia não se compra. Se toma, não é mesmo, ministro golpista? Se toma, o que é diferente de ganhar eleição. Aí vem o Estadão. Alexandre de Moraes vira alvo global ao desafiar a Big Techs, endossando a narrativa do Crápula. Ministro do Supremo Federal se transformou numa das vozes do mundo dispostas a enfrentar o poder quase absoluto das gigantes. Até onde vai a canalice de vocês? Aí sim, por medo de um modelo de negócios fracassado de jornal, que precisou de ajuda de 10 empresas para injetar 200 milhões para salvar o Estadão que estava ruindo. Eu sei quais são as empresas. Tenho boas fontes. Vocês vão até onde nessa narrativa para destruir a liberdade de expressão das concorrentes das plataformas? O que o X fere a democracia no Brasil? Nada. Agora, o Alexandre de Moraes eu aponto. E também o governo americano hoje em dia. De novo, a megalomania do complexo de vira-latas foi tão grande que o Alexandre de Moraes achou que a jurisdição era internacional, planetária. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis no mundo. Facebook cumpre ordem de bloqueio global. Um juizeco de um paiseco qualquer acha que pode mandar no mundo todo, nos Estados Unidos agora. Se liga, meu chapa. Se liga. Está falando com um país sério, com a maior democracia do planeta e com um cidadão americano. Respeito. Senão a gente vai atrás da família, né? Família de Moraes pode ter visto nos Estados Unidos revogado. A estratégia busca pressionar o ministro e atingir os parentes. De novo, eu não sei se isso é justo ou não. Se o visto estiver vinculado, sim. Não é perseguição, é justiça. Agora, ele é um cara vingativo, que foi atrás da filha do Eustáquio, de 15 anos de idade, da mulher do Daniel Silveira, da família do Cid, do Mauro Cid. Coisa de psicopata. Coisa de tirano. A que se fez, a que se paga. O mundo dá voltas, ou capota, é bumerangue. Anistia já. Vocês vão estar pedindo já, se as coisas continuarem dessa toada. Amém. Ah, detalhe. Nem quero ir mesmo para os Estados Unidos, me lembrou muito o episódio do Chaves, né? Nem queria mesmo. Bobo. Como é que fica aquele clima de vitória do Trump vira piada entre ministros? Que a Globo estava ajudando a espalhar para esconder o risinho de desespero, que não passava nem Wi-Fi no fiofó. Calma, gente. Calma que agora eu soube de fontes seguras que o Trump está sem dormir e o Congresso americano está em polvorosa. Contra a proposta anti-Xandão dos Estados Unidos, Câmara pode votar projeto para barrar estrangeiro no Brasil. Acho que eu não vou poder, então, para o Brasil, é isso? E o prêmio vai para ele. Aquele que a gente pode apenas especular qual é o compromate, qual é o pacote de chantagem e grana e ameaça para o sujeito que escreveu O País dos Petralhas 1 e 2 virar a maior petralha do mundo. Nesse nível. Brasil ensina liberdade de expressão aos Estados Unidos, mergulhados no obscurantismo. Eu juro, eu chego a ter pena. Quando eu penso nesse sujeito, vem à minha mente o filme O Som da Liberdade. Gostaria muito que ele conseguisse se libertar. O que aconteceu na vida desse cara para ele chegar a esse papel? Mas esquerda é isso, né? Esquerda não tem caráter. O Sleeping Giants bancando a vítima de censura, intimidação e perseguição. Um grupelho fascista financiado por gente de fora, o imperialismo do bem,
para censurar, cancelar, intimidar Gazeta do Povo, Jovem Pan, Rodrigo Constantino e por aí vai. Picareta. Quem está por trás mesmo desse grupinho? Vamos botar os nomes todos na vitrine, que nem a lista do Jeffrey Epstein, das festinhas do P. Diddy. Vambora? Quem não deve, não teme. Né, Reinaldo Azevedo? E o Alexandre de Moraes ficou tristinho, porque, para ver o Pateta, ele vai ter que ir atravessar a Praça dos Três Poderes e ir lá abraçar o Lulinha. É o que restou aí. Elon Musk curtiu a mensagem do Paulo Figueiredo falando, olha, não precisa ter ativos nos Estados Unidos. E eu acho até que tem, né? O Barroso eu sei que tem. E filho também que trabalha aqui. Mas, se a Magnitsky for para cima do cara e pegar geral, ele vira um pária do mundo. Ele não pode mais ter conta na Netflix, muito menos em banco. Todo mundo que usa o sistema SWIFT é uma bomba atômica na pessoa física, esse troço. Os Estados Unidos utilizaram, desde quando o Obama aprovou e sancionou, 600 e poucas vezes só. A Gazeta do Povo fez uma reportagem boa sobre isso. Vai perder tudo. Recomendo a todos a assinatura da Preste Gazeta. atenção, gente. Preste atenção. E se forem para cima de Portugal, hein? Preste atenção. E do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes me lembra muito o personagem do Festa do Bode do Mário Vargas Llosa. Ele fica só nos bastidores. Hoje ele ama dar entrevista, fala muito, mas ele é aquele que manda. Ele é aquele que pode pular do barco furado do Preste atenção, gente. amanhã, se achar que é interessante. Vai perder tudo. Por enquanto, não. Por enquanto, ele achou interessante soltar notinha ridícula, patética, cheia de platitudes, falando de autodeterminação dos povos. Tomara que os portugueses coloquem o Chega no poder para dar um chega para lá em certos ministros que vivem em Lisboa, sabe-se lá como, com muito dinheiro e poder. E vem falar também de defender a ordem constitucional brasileira e a Carta Magna. Tudo aquilo que o STF não vem fazer. Eu soube que a cara do Alexandre de Moraes, ao ler sobre o Magnitsky Act, foi essa. Viva a inteligência artificial. Por fim, não é só o Alexandre de Moraes que está na fila, não. Já meteram pelo menos o PGR Gonê e o jagunço Fábio Choro, aquele que foi o responsável pela minha oitiva. Que eu não devia ter aceitado, né? Meu advogado, o Paulo Figueiredo, falou, eu não recebi carta rogatória nenhuma. Eu falei, é uma estratégia jurídica. Eu falei, como o Brasil não está mais no campo da jurídica, eu não devo nada, vamos para o circo. E aceitei fazer a oitiva, que foi constrangedora para esse sujeito. Constrangedora. Porque era uma coletânea de tweets. O inquérito que corre em sigilo, com piada. O que o senhor quis dizer ao falar para o Roberto Jefferson que estava disposto em pegar em arma contra comunista? Falei, o senhor delegado poderia ler o final da transcrição? Abre parênteses, risos, fecha parênteses. Era uma piada. Foi esse o nível. Esse o nível. Estamos lidando com vagabundos. Mas a hora dos vagabundos, se Deus quiser, ainda vai chegar. Com a ajuda da cavalaria americana. Go Trump! Muito obrigado pela preferência. Família, agora acaba de sair uma notícia aqui que o senador Marcos Duval, ele sumiu na braquiária aí, vocês estão sabendo? O senador Marcos Duval? Desapareceu o senador Marcos Duval, ele faz uma publicação tipo como se fosse uma carta de despedida, como se fosse ele tentando tirar a própria vida. Vamos ouvir aqui, ó. João, informação, querido. Então, olha, hoje sempre acompanho as minhas redes sociais quando levanto e fui bombardeado por muita gente me marcando em publicações perguntando a respeito do senador Marcos Duval. E eu acabei tomando ciência aqui de uma publicação dele no Instagram, onde ele postou uma nota que deixou muita gente preocupada. Vou até pedir para o Edson colocar aí na tela para a gente acompanhar. Essa nota, divulgada pelo senador Marcos Duval, diz o seguinte... Carta de despedida. Aos que sempre desejaram ou ainda desejam minha morte. Esse dia chegará, para mim, para você, para todos nós. É a única certeza que temos na vida. Se você passou anos desejando a minha morte, conspirando contra mim, torcendo pelo meu fim, se de alguma forma contribuiu para que esse dia chegasse antes da hora, saiba, você nunca conseguiu me vencer.
Porque eu vivi como um combatente, lutei pelo Brasil, lutei para que a verdade prevalecesse, lutei para que meus filhos, netos, bisnetos e até os seus não precisassem crescer em um país tomado pelo medo, pela injustiça e pela covardia. Vocês me viram ser perseguido, me viram ser atacado, me viram perder casamentos, perder a convivência com a minha filha, ser julgado por aqueles que deveriam me apoiar. Mas me viram crescer, me viram resistir e me viram continuar. A diferença entre nós é que vocês se movem pelo ódio, eu me movo pelo propósito. Vocês queriam que eu terminasse esquecido, isolado, jogado em um galpão, abandonado, como uma sombra do que fui. Mas a verdade é que mesmo que o tempo e as traições tenham tentado me apagar, minha luta me levou além. Eu vivi com honra, eu combati com coragem. E quando meu último dia chegar, quando vocês olharem para trás e virem que nem toda perseguição foi capaz de me deter, saibam que eu já terei vencido. Minha filha, minha grande inspiração, vai saber que seu pai não se curvou. Minha história, meu nome, minha missão, tudo isso viverá. E enquanto vocês se consomem pelo rancor, eu descanso sabendo que no final não fui eu quem perdeu. Fui um brasileiro combativo, um brasileiro que quis um mundo melhor. E por isso partirei em paz. Marcos Duval. Fecha aspas. Estou tentando falar com o Duval e estranhamente ele não me respondeu. Sempre me responde prontamente e assustadoramente não me respondeu até aqui. Vitória. E não tive resposta, estranhamente. O Marcos Duval responde prontamente minhas mensagens. Enfim, eu preciso fazer aqui uma retrospectiva e voltar ao 9 de janeiro. Naquele momento, todo mundo diante daquela cena tão ruim, das dúvidas que chegavam e do medo já colocado sobre a população naquele 9 de janeiro, o Rodrigo Pacheco, esse covarde desse Rodrigo Pacheco, esse cidadão que não tem o meu respeito e nunca terá, porque para defender os seus próprios interesses passou por cima do interesse da nação, sendo presidente do Congresso, presidente do Senado, esse covarde não teve sequer a dignidade, a capacidade de dizer assim, nós vamos colocar um pedido de impeachment de ministro sobre a mesa agora, não para ele votar, mas para os pares, para que os pares discutissem. Por quê? Porque ele tinha interesse que a gente já sabe qual é, infelizmente. Mas naquele momento o Pacheco estava de férias, você vai se lembrar disso. E quem usava a palavra numa tribuna improvisada ali no Congresso, por conta do caos, era Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado. Você vai se lembrar disso. E quando eu vi, naquele momento, Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, ou presidente em exercício, ladeado por Randolph Rodrigues, e do outro lado, Marcos Duval, eu falei, opa, tem que olhar para o Duval. Opa, vamos olhar, eu preciso olhar para esse cara. Por quê? Porque o Duval fazia parte da comissão de inteligência do Senado e já tinha, sob o seu poder, informações valiosíssimas de que aquilo havia, sim, sido um golpe, mas um golpe da esquerda. Da esquerda, por exemplo, de Flávio Dino, que escondeu, destruiu, apagou, sabe Deus o que fez, com as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dos disparos da ABIN, da decisão da Polícia Militar do Distrito Federal de lidar com aquela data daquela forma. Tudo o que a gente sabe sobre G. Dias. Ou seja, Marcos Duval, desde o início, sabia de tudo. O que o Senado decidiu fazer? Equivocadamente. Escanteá-lo. É louco. Que pendrive o quê? Não tem nada de informação. E o Duval, desqualificando o Duval. E aí eu preciso fazer aqui uma comparação e quero que você entenda que ela é proporcional agora, não é desproporcional, porque você vai entender o fim. Presta atenção, gente. Presta eu comparo, atenção. Esse abandono do Marcos Duval ao que aconteceu a Daniel Silveira. Presta atenção, gente. É certo que um está preso, continua preso, mas o outro já foi condenado em vida, por exemplo, por conta de tudo que sofreu no dia 15 de junho de 2023. Escuta isso. Quando depois de dar uma entrevista aqui para essa rádio, no dia do seu aniversário, isso é grave. o Duval passa aqui pela manhã
e à tarde é surpreendido com a invasão do seu gabinete por parte da Polícia Federal e com a anuência do covarde do Rodrigo Pacheco. Olha isso. Naquele momento, só para você ter uma ideia, Presta atenção. o objetivo era destruir a pessoa Marcos Duval, não o senador. Tanto é que as operações naquele momento aconteciam em locais, endereços do senador Marcos Duval, dentre eles, acredite se você quiser, motéis. Motéis. Em função, né, de informações desencontradas, desconexas que chegavam, tentavam estes mostrar para a família que ele tinha caso extraconjugal que nunca se confirmou. Nunca se confirmou. Mas a tentativa era de destruir o cidadão, a pessoa Marcos Duval. E o que aconteceu? Ao invés daí, nesse momento, de acontecer um corporativismo, o espírito de corpo dentro do Senado, e proteger um dos seus membros, o covarde do Rodrigo Pacheco rifou o Marcos Duval. E aí foi achincalhado, chamado de louco, deixa pra lá, ninguém ouve o Duval. Só a Auriverde ouve o Duval. Ninguém mais ouve Marcos Duval. A não ser para zombar, a não ser para desdenhar. Não é o perfil da Auriverde e nunca foi. Internamente aqui, em alguns momentos, com alguns dos meus comentaristas, eu tive que me posicionar. Nunca eu coloquei censura, nunca disse que esse assunto pode ou não pode, nunca, em hipótese alguma. Mas, quando se trata de Duval, em algum momento alguém aqui quis zombar do Duval. E aí eu falei, alto lá. Fora do ar, eu falei, não, zombar não. É o meu convidado, é uma pessoa que eu preciso ouvir, tem informação valiosa e aqui vai ser respeitado. Chegamos a esse ponto, para você ter uma ideia, da disposição da Auriverde em ouvi-lo. Duval, em julho do ano passado, eu já disse isso para ele aqui, ao vivo na Auriverde, num domingo pela manhã, me lembro onde eu estava. Estava estacionado numa farmácia, próxima à minha casa aqui em Bauru, meu telefone toca, era o senador Marcos Duval, atendi e ele feliz da vida estava, porque ele havia recebido a informação que Marco Rubio seria ou candidato a vice-presidente na chapa de Trump, ou, caso eleito Trump, seria o secretário de Estado. E se confirmou de uma pessoa próxima, Marcos Duval, Marco Rubio, que hoje será fundamental para o Brasil, para a Venezuela, para as ditaduras da América Latina. Então, veja, é um cidadão informado, é um cidadão que está lutando, e esse tweet, esse post, essa mensagem, mostra para mim o seguinte: está com a energia abalada, está realmente cansado porque a perseguição continua, entretanto o escanteamento também continua. Então, aos senadores que me ouvem agora, que possam entender, quem sabe até estender a mão para fazer a diferença na vida desse cara, que em algum determinado momento estava lá, ao lado de Veneziano, Vital do Rego, Randolph, para defender a nossa versão. É outro soldado que não pode ficar para trás. Pessoal, o negócio tá ficando, o cerco foi montado e o negócio tá ficando estranho, tá? O Marcos Duval postou esse vídeo aqui, ó, por isso que eu tô achando estranho lá, ó. Olha lá, ó, postou morte, eu vou aumentar aqui para você ver, ó. Ó, o que ele postou aí, ó, senador morto. Ele postou esse vídeo aí. Agora, a gente não sabe ainda, a gente tentou contato aí, já não está conseguindo o contato do senador Marcos Duval, mas não é nada oficial ainda não. Entendeu, pessoal? Não é nada oficial ainda não. Estamos aí analisando aí os fatos e vendo o que aconteceu de fato com o senador aí. Vamos ouvir aqui Ana Paula Henkel. Do presidente americano Donald Trump voltou a comentar uma publicação na Rede X que repercute uma notícia da Revista Oeste. A reportagem detalha o mandado de prisão emitido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para Flávia Cordeiro Magalhães, brasileira com cidadania americana que reside no país há 22 anos. O motivo? Uma postagem que ela fez no X. Na publicação em que Musk comenta, o autor da mensagem pergunta:
Quem esse cara pensa que é ao emitir mandados de prisão para cidadãos americanos por postarem no X enquanto estão nos Estados Unidos? Logo abaixo da mensagem aparece o comentário de Elon Musk. Viva pelo mandado de prisão, morra pelo mandado de prisão. Tá aí, então, a manifestação de Elon Musk, Ana, em relação a esse pedido de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes para Flávia Cordeiro Magalhães. Explica aí pra gente, quem tá chegando do carnaval, porventura tenha perdido o fio dessa história, só para entender, pra gente ficar na mesma página. Então, Paula, a Revista Oeste, brilhantemente, nós temos traduzido algumas matérias para o inglês e essas matérias estão sendo espalhadas aqui. Não é a primeira publicação que o Elon Musk comenta. Houve outra publicação que ele comentou também, logo abaixo de um comentário do importante senador Mike Lee, que comentava exatamente em cima de uma matéria em inglês da Revista Oeste. O Elon Musk também interagiu com esse post, ou seja, há muito a que ser feito, né? O Congresso está mostrando que não vai aturar as inconstitucionalidades de Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos, como o deputado Darrell Issa, aqui de San Diego, autor, né, da lei No Censors in Our Shores, né, sem censores nas nossas costas. Como ele disse, nós mostramos aqui o discurso dele. Vocês querem censurar, vocês querem corromper a Constituição de vocês, isso dizendo de uma maneira geral para o mundo. Go ahead, vão em frente, mas a partir do momento que vocês violam a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que vocês atentam também contra os direitos humanos de cidadãos americanos em solo americano, aí vocês mexeram com todos nós. Então, é exatamente disso que se trata, Paula. A notícia, a Revista Oeste está fazendo barulho aqui nos gabinetes. Vários assessores continuam pedindo para que mais matérias sejam traduzidas para o inglês, exatamente para que nós, a imprensa independente, que não tem dinheiro de partido público, de governo, de USAID, de ONG, de absolutamente ninguém, apenas do nosso assinante, a imprensa independente continue denunciando as atrocidades que estão sendo feitas contra os brasileiros no nosso querido país. Pessoal. O trem tá feio, tá? O negócio tá ficando pesado. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Vai vendo, porque o bambu tá gemendo, o pau tá torando. Vamos escutar o Adrilho Jorge aqui, que foi pra cima também, sem choro, sem vela. Tem anistia para Carrasco travestido de juiz que condena uma mulher a 17 anos, uma pena maior que a Elise Matsunaga. No primeiro dia que eu cheguei aqui na Câmara, eu me surpreendi com uma convocação, com uma aclamação da esquerda dizendo o seguinte: sem anistia. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer os problemas de São Paulo. Mas São Paulo também é o país. São Paulo reflete o país. E o fato é que, por razões diversas, eu concordo com a esquerda. Sem anistia. Sem anistia para Carrasco travestido de juiz que prende pessoas sem o devido processo legal. Sem anistia para um tipo de tribunal que soltou um ladrão condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes para voltar à presidência da República, para arruinar o país. Sem anistia para Carrasco travestido de juiz que condena uma mulher a 17 anos, uma pena maior que a Elise Matsunaga, que esquartejou o marido por simplesmente ter pichado numa estátua da justiça, perdeu o mané. Sem anistia para um tribunal inquisitorial que eventualmente prendeu um homem por ter feito uma viagem que nunca fez, por ter dado um golpe que nunca deu. A gente vive, senhor presidente, uma ditadura que afeta todas as instâncias e todos os poderes do país. Eu sempre clamei, como jornalista, como escritor, que todas as autoridades públicas do país dissessem que estamos numa ditadura do judiciário aqui nesse país. Uma ditadura do judiciário travestida de democracia que persegue conservadores, que persegue cristãos, que massacra, que cria tipificações criminais que não existem. O que é fake news? É você discordar de um juiz? É você discordar de um juiz que você lamenta estar desconspurcando a Constituição e a instituição a qual ele representa? O que é discurso de ódio? Você se contrapor à ignomínia de ter um presidente saído da cadeia, recolocado na presidência da República por uma eleição que proibiu que se falasse que esse homem era condenado, que se proibiu que falasse que esse homem era a favor do aborto, que se proibiu que falasse que esse homem era amigo de ditadores. Pois bem, se Lula é um candidato a ditador, ele não é o ditador, porque os ditadores são outros. O Supremo Tribunal Inquisitorial hoje coloca leis que vão contra a Constituição brasileira.
a aclamação de um filme chamado Ainda Estou Aqui, que condena, e é um ótimo filme, eu recomendo que todos vejam, que condena a ditadura dos anos 70, que acabou com a liberdade, que matou o Rubens Paiva, pai de Marcelo Rubens Paiva. Mas eu digo, onde está você hoje, Marcelo Rubens Paiva, filho de torturado e morto e assassinado pela ditadura inclemente da direita de 1970? Hoje ele aclama, hoje ele aplaude a perseguição, a tortura, ele aplaude a perseguição de pessoas conservadoras que não são pessoas do seu espectro político. Onde está Fernanda Torres dizendo, cadê a condenação à ditadura que hoje se coloca no Brasil? Mas ele se projeta na possibilidade da ditadura que poderia ter havido aqui caso Bolsonaro fosse eleito. Mas a ditadura está instalada, é uma ditadura perversa, esquizofrênica, invertida, que condena, que persegue, que massacra, que silencia, que joga fora jornalistas do país, que exila, que deixa morrer um homem, Clériston, na cadeia, sem um mínimo de complacência. O empresário Elon Musk está sendo agraciado com o prêmio Nobel. Está sendo agraciado com a indicação, aliás, do prêmio Nobel. Elon Musk descobriu um ativo político, monetário, social que chama-se liberdade de expressão. E um dos principais artífices de Elon Musk é o juiz Carrasco do Brasil, que você sabe muito bem o nome dele. Ele está numa árdua luta pela liberdade no mundo e no Brasil. E o Brasil vive hoje uma ditadura perfeita, que se traveste de democracia, perseguindo aqueles que discordam desse tribunal, dizendo-os que são inclementes defensores de uma ditadura. Então não dá, eu como vereador, a uma pessoa como senador, uma pessoa como deputado, uma pessoa como qualquer ocupação que tenha o cargo político, de não dizer que nós vivemos numa inclemente ditadura nesse triste país chamado Brasil. Depois eu queria falar de São Paulo, depois eu queria falar dos meus projetos, mas cada homem, cada pessoa, cada ser público que não diga o Estado lastimável de perseguição às liberdades civis constitucionais é uma pessoa que trai a sua função. Se você vê uma mulher estuprada na rua e você não faz nada, você é um omisso. Se você vê a democracia estuprada na rua como é hoje no Brasil, você é um omisso. Se você é uma pessoa pública e que não diz nada da ditadura, você é conivente com o juiz estuprador que está arrebentando com a Constituição, a democracia e a liberdade desse país. Eita, esse me representa, hein, família? Adrilles Jorge, colocando a boca no trombone e arrebentando com tudo. Esse é topzera, hein, família? O Adrilles aí, você tá doido. Chinelou, mas chinelou com gosto de gás. E ainda tem o Coppola aqui ainda pra colocar mais lenha na fogueira. A delação de Cid tem sustentação na sua avaliação para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Claro que não. Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Essa delação do Mauro Cid é juridicamente nula. Ela não encontra amparo em outras evidências e demonstra que a frágil denúncia da PGR contra Bolsonaro e demais investigados não passa de uma peça de ficção sobre um golpe imaginário. Como se sabe, houve transição pacífica de poder no Brasil. Ninguém impediu ou atrapalhou a diplomação e a posse do novo governo. Muito pelo contrário. Manchete do jornal O Globo, 30 de dezembro de 2022. Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Bolsonaro já tinha assinado a mudança no Exército. Pessoal, que golpe é esse no qual o suposto golpista facilita a transição para o novo governo? Mas enfim, vamos voltar aqui para a denúncia. É importante pontuar que, depois de anos de investigação, não foi encontrada nenhuma mensagem, nenhuma gravação, nenhum documento que vincule Bolsonaro pessoalmente a qualquer ordem criminosa. O que tem, e sobra isso, são mensagens sobre o Bolsonaro, demonstrando inclusive que o ex-presidente foi muito pressionado a agir de forma mais drástica e que ele resistiu a essa pressão. Trago para vocês uma manchete de hoje, da Folha de São Paulo. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Vou repetir isso aqui. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria-Geral da República, sem comprovar, sem apresentar provas. Gonet, o nome do procurador, escreveu que o ex-presidente recebeu e deu aval ao documento que fala nos assassinatos de petista, do Lula, do Moraes e do Alckmin. Bom, enfim, os indícios apresentados pelo procurador para sustentar essa absurda acusação são o local de impressão do documento e uma mensagem de WhatsApp entre terceiros. Gente, isso não é suficiente em lugar nenhum para denunciar ninguém, especialmente considerando que nenhum depoimento, nem mesmo o inquérito da Polícia Federal corrobora essa tese de que Bolsonaro autorizou o assassinato de autoridades. Desculpa, eu rio, mas é porque não tem jeito. Aliás, o jornalista Cláudio Humberto, na sua coluna, fez um diagnóstico muito preciso das investigações que levaram a essa denúncia. Abro aspas aqui. O uso impressionante de expressões condicionantes revela uma certa insegurança sobre a narrativa oficial. Então, conforme a apuração dele, os termos hipótese ou hipotético aparecem 25 vezes. Possível e possibilidade aparecem quase 50 vezes. E o futuro do pretérito, pessoal, aparece mais de 100 vezes. É aquele famoso Bolsonaro teria, faria,
Então, via de regra, o direito penal não pune esse tempo verbal. Mas, enfim, na ausência de provas substanciais para corroborar a narrativa de golpe, para incriminar o Bolsonaro e os seus aliados, a PGR construiu essas especulações, esses achismos, totalmente agarrada no depoimento do único delator do caso, o senhor Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Então, vamos aos fatos sobre a principal prova que a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a PGR conseguiram produzir ao longo de anos de investigação abusiva. Primeiro fato, como bem disse o Zé, por lei, a delação premiada por si só não é suficiente para que o tribunal, não é nem sentencie, para que ele receba a denúncia, muito menos para ele fundamentar a sua decisão. Tudo o que o Mauro Cid disse precisa ser corroborado por outros meios de prova. E ao contrário do que o jornalismo preguiçoso, o jornalismo militante faz parecer, as conclusões da polícia, as conclusões da procuradoria não constituem prova. Elas refletem apenas uma interpretação dos fatos. Nesse caso, uma interpretação impossível dos fatos, como disse a Folha de São Paulo ao demonstrar que Bolsonaro foi acusado sem provas de apoiar assassinatos. Segundo fato importante, o Mauro Cid foi preso preventivamente e só foi liberado depois de fechar o seu acordo de delação premiada. Vamos ver o que o ministro Gilmar Mendes afirmou em plenário sobre esse tipo de procedimento em 2023. Jurisprudência atualíssima do STF. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha, coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Fecha aspas. E aí eu fico imaginando se o Gilmar Mendes se referiria ao ministro Alexandre de Moraes como um pervertido ou um torturador. Fecha aspas. Especialmente considerando o terceiro e último fato, Basília. O Mauro Cid, como também apontou o Dr. Zé Eduardo, mudou a sua versão dos fatos em múltiplas ocasiões e confidenciou a pessoas próximas que era ameaçado e constrangido para moldar o seu depoimento às narrativas das autoridades investigadoras. Isso veio a público em áudios vazados pela revista Veja. Eu vou ler um trecho de um só aqui. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, coisa que não aconteceu. Você pode falar... Família, o negócio tá apertando aí, hein? Chicote de aço tá estralando. E agora eu vou te chamar aqui sua atenção para a gente dar sequência a esta live lá no nosso segundo canal aí, que é o Vlogs do Barba Ruiva. Você vai clicar aí, ó, vão todo mundo para lá, família. É muito rápido, muito simples, né? Só você clicar em cima dessa capinha aí, ó. Só você clicar em cima dessa capinha aí que você será direcionado para lá e lá a gente vai dar continuidade à nossa transmissão, beleza? Clica aí nessa capinha aí, bora todo mundo para lá, vai chegando lá e falando se deu certo, beleza? Te espero lá.